Portanto, capítulo 24, item 8, a gente provavelmente só vai ler o item 8 hoje, que é o texto do Novo Testamento, né? Não procureis os gentios. Eu vou ler porque é uma passagem muito curta. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Bom, esse é o texto. Esse é o texto, portanto, do Evangelho de Mateus. Aqui a gente tem, portanto, uma exortação que Jesus faz aos apóstolos, inclusive a alusão que Mateus faz da convocação dos apóstolos, né? Apóstolo, que vem de apostolém, em grego, significa, ou apostolai, o verbo que significa enviar, apóstolo é o enviado, é aquele que vai em missão, né? Portanto, aqui há uma alusão, portanto, dos 12 apóstolos que são enviados, né? E há algumas instruções: não procureis os gentios, não entreis nas cidades dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Kardec recortou. E como a gente faz? A gente vai analisar o contexto onde essa passagem foi dita. De antemão, já falei aqui, mas vale a pena repetir. De antemão, o texto que Kardec pega é uma tradução de Sacy. Ele diz isso no começo do livro. Sacy era uma das traduções do Evangelho, tradução, portanto, do francês, né? Do grego para o francês. Na época, a tradução de Sacy era o que de melhor havia na época. Era o melhor. A gente vai ver que essa passagem, hoje, em algumas traduções, está colocada de uma maneira diferente. Essa passagem dos gentios, não procureis os gentios. Não está assim, né? Mas Kardec tinha à disposição na época essa tradução da Bíblia, se não me engano era do século XVII, Sacy, a tradução, e ele utilizou, portanto, essa tradução. A gente vai ver que nas traduções atuais, Bíblia de Jerusalém, tradução ecumenica da Bíblia, Bíblia do Peregrino, mesmo a Bíblia do Peregrino, que é toda pessoal e algumas expressões bem pessoais, bem livres, o padre João Ferreira de Almeida, né, a tradução de Haroldo Dutra Dias, o próprio Pastorino, todos eles traduzem de uma maneira diferente, que até na letra dá uma sensação diferente, né, do que essa de não vá aos gentios, não procureis aos gentios. Mas antes de citar isso, eu gostaria de dizer o seguinte: não me seria estranho se essa passagem Kardec tivesse colocado no capítulo 23 anterior, estranha moral. Não seria estranho. Para mim. Para mim, em o meu modo de entender, caberia no capítulo 23, estranha moral. Porque parece contraditório Jesus chamar os apóstolos, começar a passar instruções dos apóstolos viajar e entrar nas mais variadas cidades e, ao mesmo tempo, não estar com gentios. Não está com gentios. Afinal, as cidades que eles iriam, algumas eram cidades de povos pagãos. De povos que não eram judeus. Né? Já esclarecendo, gentios são todos os povos, essa é uma expressão semítica, a expressão que o judeu usava, para designar todos os povos que não eram judeus. Era uma expressão que era utilizada para todas as gentes. Essa era a ideia. Gentios, portanto, eram todos os povos que os judeus consideravam inferior. Havia um preconceito, né, na tradição judaica, porque o judeu era os hebreus eram o povo escolhido, era o povo escolhido por Deus. Né? Então, havia isso. Né? Eu estou diferenciando hebreu de judeu, né, para diferenciar o hebreu é mais abrangente. Né? Os judeus são os hebreus de Judá, né, que é o que vigorou, né, especialmente por causa de Jerusalém, né, capital do reino de Judá, né? Porque depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino, né? Da Israel, né? Da antiga Israel, em duas regiões. O sul, de Judá, e o norte, a Samaria, né? Que seria a capital. Né? A Samaria na capital, que seria o norte, Israel e capital Samaria, e no sul,
Judá, capital Jerusalém. E havia uma briga com isso. Tudo isso, e aqui eu já estou entrando nos 12 apóstolos, tudo isso porque os filhos de Jacó, ou melhor, os filhos de Isaac, não, os filhos de Jacó mesmo, os filhos de Jacó, incluindo o próprio Jacó, compunham ali 12 tribos. 12 tribos. Cada um desses filhos deu origem a uma linhagem. Né? Jacó, que seria filho de Isaac, que por sua vez seria filho de Abraão. Portanto, remonta ao pai Abraão, pai de todos. Né? Essa é a tradição. Então, esses 12 filhos formaram 12 tribos, 12 linhagens. No reino de Judá, a tribo que vigorou foi a tribo que tinha a linhagem do filho Judá, que era um dos filhos. Na verdade, era Judá e, se não me engano, Benjamim. Mas Benjamim foi absorvido e ficou só Judá. E as outras 10 tribos ficaram misturadas na Samaria, em Israel, né, a capital Samaria. Daí, o hebreu da Judeia, portanto de Judá, era judeu, que viam os outros hebreus, especialmente os samaritanos, como pessoas que eram de má vida, pessoas hereges e assim por diante. Além dos pagãos, que seriam todos os gentios. Né? Então era essa a ideia que vigorava. Quando a gente pega as traduções, por exemplo, de outras Bíblias, a gente pega, por exemplo, Padre João Ferreira de Almeida, né? A gente vai ver algo do tipo, não ireis pelos caminhos dos gentios. Haroldo Dutra Dias. Aliás, Bíblia de Jerusalém. Haroldo Dutra Dias também é algo muito parecido. Não tomeis o caminho dos gentios. Olha como é diferente de não vá aos gentios. Não tomeis o caminho dos gentios. Pastorino prefere não ireis pelas estradas dos gentios. E tem outras, não vades aos gentios, não procureis os gentios, não is aos gentios. Mas essas são as que mais vigoram. Eu disse que caberia no capítulo 23 estranha moral. Eu acredito que Kardec não colocou no capítulo 23, por quê? Porque essa passagem encerra um ensinamento específico que tem a ver com a candeia e com o alqueire, com o velador, tem tudo a ver, e a gente vai falar isso aqui. E depois, porque o estranha moral, capítulo 23, Kardec quis pegar só aquelas passagens que o próprio texto causava uma espécie de bizarrice, uma espécie de estranheza mesmo, estranha moral, portanto a moral é estranha. Nesse texto aqui não há nada de estranho moralmente falando. Só existe algo contraditório. Jesus falar para os apóstolos irem, viajarem e ao mesmo tempo recomendar para não ir aos gentios. Talvez se Kardec tivesse a tradução que a gente tem hoje, ele talvez tivesse aí alinhado o texto de uma outra forma, ainda que encerre o mesmo ensinamento. Mas aqui eu estou só especulando, opinião pessoal, talvez não tenha nada disso, né? Bom, o que é que a gente pode falar de maneira geral? A gente pode dizer que essa frase, não procureis os gentios, não tomeis o caminho dos gentios, só há em Mateus. Esse episódio de convocar os 12 e enviar os 12 e dar uma série de instruções está presente em Marcos, em Lucas e em Mateus. Mas a frase dos gentios só está presente em Mateus. Isso é digno de nota. Nos outros evangelhos, nem a palavra gentil aparece. E aqui a gente pode fazer algumas especulações, algumas reflexões. Primeiro, Mateus é o evangelista que é hebreu, judeu esclarecido, intelectual, coletor de imposto. A gente já falou aqui que o evangelho de Mateus é um evangelho que tenta arrumar e defender para a mentalidade hebraica que Jesus é o Messias. O tempo todo, o evangelho de Mateus faz conexão com o Antigo Testamento, é um evangelho culto, é um evangelho temático, como eu falei. Então, a expressão gentil partindo de um judeu cabe para os judeus. Jesus apresentando ali a ideia de não vá aos gentios, ou não procurei os gentios, né? Porque para os judeus, se misturar com gentios já era pecado. Então, essa era uma prática entre os judeus. É claro que Mateus não está forjando o texto para dizer que Jesus endossava esse preconceito. Não é isso. A gente vai ver que não é isso. Que estava fazendo apologia. Pelo contrário, ele espiritualizou esse conceito. E a gente vai ver por quê. Então a gente tem isso, é exclusividade de Mateus, só está no texto de Mateus. É interessante isso. A gente pode fazer essa alusão, porque Marcos não escreve um evangelho para hebreus, embora fosse também da tradição. Lucas nem hebreu era grego, de descendência grega.
né? E João, que escreve um evangelho todo diferente, que é o evangelho aí não sinótico, né? Bom, deixa eu ler o contexto para vocês terem uma ideia como é que é. Mateus capítulo 10, versículo 5 a 15, né? Que Kardec só pegou aí o versículo 5 a 7, né? Vamos ler aqui, de 5 a 15. Jesus enviou estes 12. Notou? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Interessante isso, né? Essa alusão. Talvez para fazer alusão aí a Moisés, aos antigos profetas, né? Talvez algo intencional do próprio Cristo. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Aqui é a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Esse é o texto de Mateus. Você vê que é ele falando, é Jesus falando para os apóstolos, dando instruções. O de Marcos é bem mais curto, o de Marcos sempre é curto, Pedro não gostava de falar, gostava de pescar. E o evangelho de Marcos é Pedro falando para Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 7 a 11. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão. Nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem as alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Bom, e Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 5, diz assim. Veja que eu estou abstraindo aqui a prática cultural, né? Não vestir uma túnica, não levar muita coisa, é porque o oriental na época viajava e não podia levar muita coisa, não. E há uma prática do Oriente de que o estrangeiro que chegava em uma cidade, mesmo que fosse gentil, e que era recebido por um judeu, o judeu abria sua casa, especialmente no deserto, para receber aquele peregrino que passava. Era cultura de hospitalidade na época. Então o indivíduo não levava muita coisa, não. Imagina os apóstolos para pregar, levando dinheiro, levando muito recurso, levando muita coisa. Então havia um contexto cultural para não levar muita coisa também. Bom, o de Lucas diz assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E lhes disse: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo de vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Esses são os textos que referem essa passagem. Veja que a passagem dos gentios só está em Mateus, o que é digno aqui de nota e de curiosidade. Então, é interessante pensar o seguinte. Primeiro, há uma contradição. Como é que Jesus envia, como eu falei, e depois diz para não ir? Então, há alguma coisa errada aqui. Os apóstolos faziam ali a missão de evangelizar, e esse é o contexto da passagem. Evangelizar, levar o ensino evangélico, levar as verdades espirituais do evangélico, fazer o evangelho mais conhecido. Né? Primeiro, há uma passagem desses três textos que me chama a atenção e que se repete nos 3.
Nos 3 textos, tem uma coisa que se repete, que é o sacudir o pó. Sacudir o pó, essa expressão, está presente nos 3 textos. Além do não levar muita coisa, pão, etc., que a gente já explicou aqui. Mas outro elemento que chama atenção é o sacudir o pó. Sacudir o pó das vossas sandálias, etc. E aqui vale a pena o esclarecimento. Na época de Jesus, na época da antiga Palestina, os judeus, quando passavam por alguma cidade, que era uma cidade que não tinha tradição do judaísmo, eles tinham um ritual de bater os pés várias vezes, um ritual da época, sacudia, portanto, os pés, que era um símbolo de dizer, não tenho nada com essa gente, não tenho nenhum compromisso com essa gente, não tenho nenhum vínculo com essa gente. Essa era uma prática conhecida e Jesus conhecia essa prática. Ninguém vai acreditar que Jesus queria dizer que para eles fazerem isso com gentios. Afinal, ele está recomendando para ir às cidades. Os judeus nem queriam entrar nas cidades, mas quando tinham que passar por as cidades, batiam. Então, é essa a ideia. Qual é a ideia daqui de sacudir o pó? Já que ele fala, entra na casa, mas se a casa não receber, ou seja, não é o judeu não receber o gentio. É o gentio, se o gentio não receber, ou o interlocutor não recebeu o cristão, o apóstolo, o enviado, sacode o pó. Aqui é símbolo, é simbólico. Jesus espiritualizou aquele ritual, que era mais material, e era um símbolo de preconceito, para dizer o quê? Sacode o pó das discórdias, das discussões. Ou seja, não polemize. Se alguém não quiser lhe receber, vai adiante. Quando a gente sacode o pó, Emmanuel tem uma mensagem que ele alude a essa expressão, ele diz o seguinte, se alguma coisa está empoeirada, a gente sacode o pó, a gente tira, né? Se alguém não quiser vos receber e quiser entrar em polêmica com você, o que é sacudir o pó? Sacode o pó dos sentimentos, para não ficar com mágoa, para não ficar com conflito, para não entrar em litígio com ninguém. Vai adiante. Aí está a essência desse ensinamento, que Kardec vai, inclusive, discutir no texto que a gente vai ler semana passada. Uma outra coisa que me chama a atenção, que está no Evangelho de Mateus e de Marcos, é o seguinte: ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá aos gentios, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro me chama a atenção o antes, e depois, quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Em outro texto de Lucas ele vai dizer, não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Há textos protestantes dizendo que Jesus só veio para um povo, por causa dessa frase. Né? Textos, inclusive, de teólogos, né? Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aqui a gente tem algumas hipóteses. Primeiro, conforme a própria atitude dele no mundo. Quem está perdido é porque quer se achar. Quem está transviado é porque quer se encontrar. Então, quem normalmente está perdido sabe que está perdido. Esse é o símbolo. Os perdidos seriam os excluídos da tradição judaica, porque são considerados pecadores. Note como Jesus abordava, né? Zaqueu era um judeu excluído. O próprio Mateus, por ser coletor de imposto, era um judeu excluído. Ele ia àqueles que não tinham importância, não eram valorizados, porque como não tinham nada, tinham mais necessidade de Deus. E todo aquele que padece dificuldade, que não estão cheios demais das coisas do mundo, são mais fáceis de serem penetrados pela mensagem. Quase sempre quando a gente está muito distraído com as glórias humanas, a gente está fechado às questões espirituais. Então, esse é um primeiro ponto. Né? Então, seriam os necessitados, os carentes, ou, então, seriam os mais preparados, aqueles da casa de Israel, também. Porque, com a compreensão do judaísmo, teriam mais condição, e justamente foi isso que não fizeram, de compreender a mensagem de Jesus, que era um complemento da lei mosaica. Não compreenderam, não porque não conseguiam entender, mas por preconceito. Porque tem muita coisa que a gente não aceita, não é por convicção, é por interesse. Porque se a gente aceitar aquilo, a gente vai ter que mudar de conduta. E às vezes a gente não quer mudar de conduta. Né? Então, essa é uma outra colocação. E, por último, ovelhas perdidas da casa de Israel faz uma alusão ao povo. Ou seja, vai antes ao povo. Para quê? Para que se cumpra o que está nas Escrituras.
que a mensagem de Deus vai antes para o povo escolhido, e se eles não aceitarem, será espalhado para todo mundo. Que aquele povo tinha uma missão. Isso é bonito, né? Isso é bonito. Aquele povo tinha uma missão de receber esse tesouro da fé e espalhar, mas não fez. Então essa é uma outra questão. E aí a gente entra na essência do ensinamento. Vamos logo acabar, né, com a discussão no sentido de começar a tentar entender o que é não ir aos gentios aqui. Primeiro, quando Jesus fala não vá aos gentios, ele está fazendo alusão aos judeus que não iam aos gentios. É óbvio que Jesus não está dizendo para eles não irem aos gentios como os judeus não iam. A prática dos judeus para com os gentios era um tratamento bastante desumano, a ponto de um judeu poder matar um samaritano se o visse na rua, e vice-versa. Havia, portanto, essa tensão social. Então, é claro que Jesus não vai aos gentios nesse sentido, como os judeus não iam aos gentios, como os judeus faziam, né? Mas Jesus também queria dizer o seguinte: não reproduzam os embates que vocês têm com os outros povos. Não repitam esses conflitos com os outros povos só porque não aceitam Deus como vocês entendem. A gente está entrando no entendimento que Kardec tem dessa passagem. Não façam proselitismo violento. Porque havia essa prática. Desde aquela época de impor a convicção, e convicção não se impõe, impor a convicção na base da violência, da força, né? Então, a pregação que eu estou recomendando vocês fazerem não é pela violência. Não é impor àqueles que estão satisfeitos com as suas crenças. É ir aos perdidos. Porque Israel é o símbolo da humanidade toda. Israel, os judeus não compreenderam que Israel era o símbolo de toda a humanidade. Era apenas uma metáfora. Então, não fazer proselitismo violento, não forçar quem não estava preparado. E eu acho sempre, vou voltar a lembrar, ide antes. Se ele fala ide antes, é porque haveria um depois. O que é que Jesus está falando com o depois aqui? Ele está anunciando a missão de Paulo. Ele está falando que haveria um depois. Porque Paulo iria mais tarde levar a mensagem aos gentios. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse antes é muito importante no texto. Para dizer, tem uma população aqui mais preparada. Não gaste muito seu latim com quem ainda não está em condição de assimilar, de compreender. Por outro lado, não era uma mensagem para sectária apenas para os judeus. Sabe por quê? No próprio Pentecostes, os discípulos de Jesus falavam línguas estranhas e convenceram outros povos. Sensibilizaram outros povos nas pregações do Pentecostes. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, nós temos aí Jesus anunciando a missão do apóstolo Paulo. Como eu falei aqui, Paulo não foi compreendido pelos próprios companheiros. Muitos não compreendiam ele. Por quê? Porque os companheiros apóstolos eram judeus. Estavam impregnados naquela cultura. E embora soubesse que a mensagem de Jesus era libertadora, ainda assim, toda a tradição dos profetas fala que nosso povo é o povo escolhido. Jesus veio para nós. Tá bom, veio para o restante também. Mas nós temos uma missão especial. Então, quando Paulo começa a declarar na igreja cristã primitiva que, gente, pregar o evangelho só para os judeus, isso não faz sentido. A doutrina de Jesus é universal. Gente, só falar para o judeu que foi ao templo e foi registrado no templo, isso não faz sentido. Submeter todos os cristãos judeus que não foram circuncidados à circuncisão, que era uma prática dos homens na época, uma prática muito prazerosa, que todo homem adora, a circuncisão. Então, imagine. Quer dizer, Paulo teve uma mentalidade, é por isso que a obra Paulo Estevão é importante, por isso que Emmanuel trouxe essa obra Paulo Estevão. Porque Paulo teve uma mentalidade que dizia assim, olha, o que é cultural, mas o que é universal. E eu estou interessado no universal. Já falei aqui numa das passagens mais importantes de Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, quando
está se discutindo na Igreja do Caminho e havia várias macas, né, para um monte de doente, né, enfermos. Que a Igreja do Caminho atendia muita gente, né? E aí havia o propósito de ampliar, colocar mais maca, receber mais enfermos para cuidar. E aí os apóstolos, alguns como Barnabé, que estavam viajando com Paulo, foram convocados a não mais viajar e ficar ali para cuidar dos doentes, porque a demanda era muito grande. Simão Pedro já não aguentava mais. Era muita gente ali para receber cuidados, etc. E o apóstolo Paulo falou uma coisa que os apóstolos não entenderam. Ele disse assim, olha, cuidar de doente é uma coisa muito boa. É uma tarefa de caridade nobre. Faz parte do espírito cristão. Mas se a gente ficar só cuidando de doente aqui, o evangelho vai morrer. A tarefa aqui é importante. Simão Pedro, eu sei que está exausto. Mas se a gente concentrar nossas forças para ficar aqui em Jerusalém, só cuidando... Doente do corpo sempre haverá um. Sempre vai haver. Olha o espírito visionário dele. A gente tem que levar a mensagem do evangelho à luz do evangelho, porque essa tem que sobreviver. Porque senão a gente vai ficar aqui só cuidando de doente e a mensagem vai morrer. Porque quando a gente morrer, acaba a mensagem. Olha o espírito visionário dele. Foi isso que fez a briga dele com Tiago. Briga mesmo, ficaram de mal. Passaram anos sem se falar. Um torcendo o nariz pro outro. Porque Tiago, embora amasse Jesus, era aferrado à tradição do judaísmo, né? Tanto é que quando Paulo sabia disso, porque quando Paulo era Saulo, perseguidor, quando ele entrou pela primeira vez na Igreja do Caminho para prender todo mundo, ele foi prendendo João Evangelista, Simão Pedro, Estevão, que mais tarde ele assassinou, e foi prendendo todo mundo. E aí ele passou por uma das alas da Casa do Caminho e tinha um sujeito ajoelhado diante de uma pedra com o busto de Moisés e fazendo um ritual judaico de oração. Emmanuel diz em Paulo Estevão mais ou menos assim, que Saulo para e diz assim, até que enfim alguém fazendo alguma coisa útil nessa casa. Fulano, um soldado dele, deixa esse não prenda não, porque esse daqui é fiel à tradição de Moisés. Quando ele era Saulo. Agora, como Paulo, ele estava implicando com o mesmo Tiago. Disse, não, que é isso, você está muito apegado ao judaísmo. A mensagem de Jesus vai além, e os dois entraram. Tal conflito que um dos momentos mais importantes da obra Paulo Estevão foi Emmanuel resgatar esse conflito, que ele coloca uma nota dizendo, mais ou menos assim, quase a igreja cristã primitiva se dividiu ao meio. Quase havia uma divisão naquele movimento inicial. Porque tinha uma turma que apoiava Tiago, uma turma que apoiava Paulo, Barnabé estava com a cara vermelha, querendo voar em cima do pescoço de Paulo. Porque na confusão, Paulo diz assim, sabe quem vai decidir isso? É Pedro aqui, ó. Porque Pedro é amado por todos nós. O que ele disser, a palavra dele tem caráter de verdade. E aí todo mundo ficou em silêncio. Alguns começaram a chorar. Como é que você coloca Simão Pedro numa situação dessa? E Paulo, porque Paulo era um negócio assim, muito agreste, né? Aí Paulo começa a dizer assim, ó, Simão Pedro inclusive está sendo omisso. E essa omissão criminosa pode pesar nos ombros dele. Porque ele está vendo a gente discutir, ele não dá a opinião dele, ele tem que se manifestar. O próprio Cristo inspirava Simão naquele momento. Ele teve uma visão psíquica. A visão psíquica era uma cruz. Ele sabia que ele tinha que se humilhar naquele momento para conseguir a conciliação. E ele, num gesto de humildade suprema, consegue apaziguar os ânimos. Quem leu eu não vou contar o que é que ele fez, mas quem leu a obra Paulo Estevão deve lembrar a atitude dele. E quando ele faz essa atitude, o próprio Paulo, que era durão, fica assim, boquiaberto, sem saber o que fazer. E antes que Paulo respirasse para pensar em alguma coisa, Simão Pedro pega o evangelho e diz assim, irmão Paulo, o culto da noite de hoje é você que vai falar. Abra o evangelho, leia e faça o comentário para todos nós. E aí ele ficou meio que sem saber o que fazer, abriu o evangelho, aí aquilo espaireceu, diluiu um pouco, embora as diferenças permanecessem. No frigir dos ovos, Pedro teve uma palavra conciliadora, mas respeitou também Tiago, embora no íntimo ele achasse que Paulo tinha mais razão. Paulo estava certo. Né? E realmente a história demonstrou que Paulo estava certo, porque a mensagem cristã só sobreviveu porque Paulo levou a mensagem para outros povos. Porque se ficasse na Palestina, você vê o que é hoje aquela região, culturalmente falando.
graças à expansão do evangelho, né? Portanto, indo aos gentios, é que a mensagem mais tarde vigorou, né? Então, Jesus não estava negando a missão de Paulo. Qual é a mensagem moral? Porque eu estou falando muito da época, né? Estou falando muito historicamente na época. Agora, vamos voltar aqui para o contexto nosso, atualmente. O que é que essa mensagem diz respeito a nós? Sacudir o pó, não ir aos gentios, é o seguinte: não queira violentar o outro nas suas convicções. Não queira impor. Mesmo em nome da verdade, não queira convencer o outro. Porque se você está na imposição violenta, mesmo com a verdade, você já não está com a verdade tanto assim. Você já não está com tanta verdade assim. A verdade não está tão assim do seu lado. Se você, em nome dela, está querendo convencer o outro. Então, isso é importante. É importante. Porque, às vezes, em nossas discussões, em nossa família, nos laços nossos, a gente, às vezes, despertou para a espiritualidade, que é que a luz, como a gente colocou na semana passada, a luz seja colocada assim a queima-roupa para quem ainda não está acostumado com a luz. E aí dói. Claridade dói nos olhos se a luz é muito forte. A luz pode incomodar também. Não violentar. Eu me lembro que Divaldo Franco certa vez esteve com Chico Xavier, ele conta isso até de maneira muito engraçada, né? Esteve com Chico em 1947, a primeira vez. Dormiu na casa da irmã Luísa Xavier, que recebia as pessoas. Chico ficava numa casa ao lado. E aí, de manhã cedo, mais ou menos 7h30, 8 horas da manhã, Chico então começa a receber, né? E aí Divaldo disse que quando foi ir ter com ele, disse: Chico, uma das pesquisas, e aí Divaldo começou a falar, uma das pesquisas mais interessantes que eu tenho visto, eu vou lhe contar, porque essa é uma pesquisa que comprova a informação espírita, a informação doutrinária, Allan Kardec, Leon Denis, etc. Mas antes disso, antes de Divaldo falar, no dia anterior, depois que acabou a atividade no grupo espírita da prece, que estava saindo do grupo, Chico passou por um roseiral, parou e começou a conversar. Começou a alisar uma planta, a conversar com a rosa. E aí Divaldo olhou aquilo, Divaldo jovem, tinha o quê? 30 anos, 20 e pouco, 30 anos. Olhou e Divaldo disse: eu fiquei com pena dele. Ele disse: coitado, por isso que os médios é visto como tantã. Parar para ficar assim, olhando e conversando com a Rosa. E aí Divaldo disse assim: sabe de uma? Eu vou perguntar: Chico, você está conversando com a Rosa? Estou, meu filho. E ela te responde. Ó, conversar já era fantástico. Agora a Rosa responder era demais para minha cabeça, disse Divaldo. Demais. E ele disse: eu tive compaixão dele. Poxa, é um excelente médium, eu estava conhecendo naquela época, né? Não sabia ainda como era. Era um excelente médium, mas não é muito bem da cuca. Ficou pensando nisso. E aí, bom, no dia seguinte, ele teve essa conversa e disse: olha, o pesquisador da Universidade de Berkeley, Clive Baxter, até hoje uma referência, pesquisou as plantas e descobriu que as plantas, através de investigação, música, aqueles detectores de mentira que era colocado, né, a vibração que se fazia em relação às plantas e como era a resposta das plantas, colocava determinada semente para fecundar o solo e com estímulos auditivos de músicas diferentes em plantas diferentes para saber como era o desenvolvimento, e o resultado foi extraordinário. Clive Baxter defendia a ideia, a tese, de que as plantas têm um sistema nervoso, uma espécie de cérebro embrionário. E aí Divaldo disse: isso daí confirma a tese kardeciana, o princípio espiritual que passa pelo vegetal, que desemboca mais tarde no animal, como Leon Denis falou na sua obra, e começou a falar. E Chico, ouvindo, e disse: Divaldo, quer dizer que as plantas têm sensibilidade? Sim. Quer dizer que ela capta o nosso psiquismo? É o que a pesquisa sugere. Você lembra, meu filho, que eu conversava com a Rosa? E você lembra como é que você ficou? E Divaldo disse: eu quase desmaiei, porque ele não apenas conversava realmente com a planta, como ele captou meu pensamento e entendeu o que é que eu sentia por ele.
Ou seja, ele aguardou o momento certo para dizer. Aguardou o momento certo para falar. Olha que coisa. Às vezes a gente quer convencer o outro na base da violência, o outro se fecha também. A gente não tem habilidade, às vezes, para chegar ao coração do outro. Né? E ajudar o outro. Chico era mestre nessas coisas, né? Sutilmente ele ia passando as suas lições. Né? Ele ia transmitindo as suas lições. Então, nós temos essa ideia, né, que está presente aí na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a ideia de não violentar a consciência alheia, ter cuidado. Né? Para que essa necessidade de que o outro pense como você pensa? Para que essa necessidade de discordar por discordar? Porque aquilo que representa a verdade espiritual, com o tempo, cada um de nós vai despertando no seu tempo. Se o indivíduo tem condição de nos ouvir, está no momento para o esclarecimento, que a gente fale. Do contrário, a gente faz silêncio. Faz silêncio. Há algumas abordagens de Jesus, Jesus o fez e que deu frutos séculos depois. Séculos depois. Né? Me lembro de uma obra de Rochester por Vera Križanovská, que ela alude a respeito de uma das existências de Allan Kardec, que foi Jan Hus, né? E que teria sido um eremita no deserto, a obra Herculanum. E há um momento que esse sujeito trava contato com Jesus e fica tão sensibilizado com Jesus que diz: se eu pudesse, eu trocaria de lugar com você. Porque Jesus havia sido preso, ele visita Jesus na prisão. E diz o autor espiritual que o Cristo olha para ele, penetra com aquele olhar penetrante e diz: não, meu amigo, você acha que eu lamento o que está acontecendo comigo? Pelo contrário, eu tenho pressa, porque com meu sacrifício eu reunirei muitos com meu exemplo. Mas eu não recuso o teu sacrifício. E olhando mais profundamente diz: tu te sacrificarás por mim. Eu vejo você erguido num poste e as labaredas de fogo devorando e lambendo-lhe o corpo. Nota de rodapé. O autor espiritual diz assim: o Cristo se referia a uma futura reencarnação 1300 anos depois, quando Jan Hus foi condenado pelo Concílio de Constança e deu a sua vida queimado pela Inquisição. Quer dizer, um espírito desse visualizou lá na frente. Antecipou. Então, mas quer dizer, a profundidade, né? Soube esperar. Soube esperar. Não violentou. Então, e assim por diante. Então, mais ou menos isso. Vamos passar aí para dúvidas, comentários. Quem quiser colaborar, quem quiser contribuir. Fábio, você falou das 12 tribos. Uma coisa que eu estudando, eu vi essas 12 tribos, elas se referem às famílias patriarcais de Israel, né? Que vem de Jacó, não é isso? Os filhos de Jacó, inclusive as tribos tinham o nome dos filhos de Jacó, né? São 12 tribos, só que quando chega no rei Davi, ele transforma em 24. Eu li, e onde se perdeu esses outros 12? Para chegar no tempo de Jesus, 12 de novo. Faz sentido o que eu estou falando? Pois é, Tom. Existe muitas divergências, né, entre os autores sobre isso, sobre essa divisão, né? Alguns aludem a essa divisão de 24. Existe muita especulação sobre isso, né? E me parece que há ainda muitas dúvidas, muitas interrogações. Inclusive a linhagem de Jesus vem de uma dessas tribos. Exato, exato. De Judá, né? Ele deveria ser da tribo de Judá, da linhagem de Davi, que segundo a tradição, Davi teria sido de Judá, né? Dessa linhagem de Judá. Existem muitas dúvidas sobre essa divisão, porque na verdade às vezes é uma tribo. De fato você tem razão. As 12 tribos são 12 patriarcas que formaram famílias, né? E que descendentes de Abraão, portanto, né? Como ancestral, né? Abraão como ancestral deles, ficariam como sendo aquela... Porque, como era a comunidade tribal, eles valorizavam muito essa... O neto de Abraão... Isso. E tinha 12 filhos. Isso. E as tribos foram nomeadas com o nome de cada um dos filhos de Jacó. Exato, a partir desses filhos, exatamente.
Exatamente, aí surgiu toda a linhagem. Mas existe essa dúvida mesmo. Até que ponto Davi multiplicou? Eu consegui saber o que aconteceu com as 12 outras. Para chegar no tempo de Jesus, 12 milhões. Isso, porque na verdade, acredita-se que no reino de Judá haviam, na verdade, duas linhagens. Né? Duas linhagens, e não apenas uma, né? A de Judá e a outro que eu não me lembro agora se é Benjamim ou Efraim, e que absorveu em uma só. Né? Então há muita dúvida sobre isso. Agora, o método que eles tinham de contagem, né? Quem é que pertencia a quem, era um método muito valorizado, porque como era uma comunidade tribal, a ideia da genealogia era algo muito valorizado. Tanto é que no Evangelho de Jesus tem a linhagem, né? Faz aquela linhagem toda, aquela contagem dos descendentes de Jesus. É daí que vem os rabis, dessa linhagem, porque o rabi educava os filhos, né? Numa certa idade, não é isso? Vem dessas famílias, só podia ser rabi quem era dessa família. Por isso que Jesus se tornou rabi, é isso? Isso. Tanto é que mais tarde no Sinédrio a gente tem o rabi, ou os rabinos, como alguém que passaram por um estudo formal também, né? Que entraram nas escolas de tradição judaica, mas para entrar tinha que pertencer a alguma tribo. Tinha que ser de alguma linhagem dessa, né? Veja que... Elitizado. Por quê? Quem não pertencesse a essas tribos era gentil. Né? Então, isso é interessante. É provável que houvesse uma ramificação, né? De 12 aí, mais 12 por conta, né? Tanto é que o 72 de Moisés, me parece que é um desdobramento dessas 12, né? Vocês afirmam que são 12 filhos de Jacó, não. Na verdade, são 10 filhos de Jacó tinha. E 2 filhos de José, que era filho de Jacó. E Jacó, ele tem como se fossem seus netos, os filhos de José, como filhos. Então são 10 filhos de Jacó e 2 netos de Jacó. Isso. Aí ele forma em 12 tribos. A gente pode ver bem essa historinha, bem didática, até assistindo José do Egito. Porque termina justamente formando as 12 tribos. Depois disso. Jesus se referia a Israel como... Ela perguntou, quando eu falei que Israel era um símbolo de quê? Jesus muitas vezes se referia a Israel como símbolo da humanidade toda. Né? Tanto é que a alusão que se fazia de uma Jerusalém libertada, né? Para o hebreu da época, para o judeu da época, era uma coisa assim, circunscrita, local. Mas Jesus, quando dava o enfoque sobre esse tema que os teólogos chamam de escatológicos, né? Escatológico tem a ver com algo apocalíptico, algo do futuro, algo de profecia. Quando ele falava isso, sermão profético de Marcos, né? Marcos capítulo 13, versículo 1 a 33, ou sermão profético de Mateus, nós temos aí sempre ele aludindo a essa Jerusalém libertada como se fosse o mundo todo. Jerusalém é um símbolo do mundo todo. É porque o mundo todo, para aquele povo também, era aquilo ali. Né? Era o mar Mediterrâneo, no máximo. Né? Então, tem isso aí, né? Eles não tinham esse... Não sei não, mas bem pouca. Porque alguns dizem que, por exemplo, Cafarnaum, que era o local que ele mais priorizou, a maioria dos discursos dele em Cafarnaum, os mais otimistas... Os estudiosos mais otimistas especulam que é provável que tivesse 50 casas em Cafarnaum. Na melhor das hipóteses. Então era um negócio assim, ó, pequenininho. Né, do tamanho de um bairro aqui de Salvador. Menor, às vezes, do que um bairro aqui de Salvador. Agora você veja, né? Quem é que imaginaria que aquela tarefa daquele homem era uma tarefa grandiosa, né? Chamando pescador. Né? É porque o olhar nosso é material. E o olhar dele era o seguinte, estava convocando espíritos. Aqueles espíritos seriam os colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Né? Aquilo dali seria multiplicado mais tarde. 12. Né? Quando eles falam em multidão, a multidão escutando Jesus, devia ser 100 pessoas. Pois é, muito pouco. Olha, não é bem assim não. É uma palestra que a Dutra Dias, eu não sei se ele foi muito otimista, mas ele dizia que, por exemplo, Jerusalém tinha cerca de 50 mil habitantes. E na época da
Jerusalém é diferente. Jerusalém era quase que o centro do mundo na época, né? Retirando aqui a Grécia, né? E Jerusalém, porque havia muito trânsito. Viajantes passavam, inclusive em viagem, em jornada, passavam muito por Jerusalém. Jerusalém era um ponto de muita convergência. Então, de fato, havia esse, eu não sei direito o número, não tenho esse dado, mas de fato havia muito. E na Páscoa judaica, que foi o momento da crucificação, havia uma concentração realmente muito grande, né? Os gentios eram nômades ou eram fixos? Aquela cultura era uma cultura muito nômade, mas nem todo gentio era nômade, né? Alguns que eram filisteus, que também era considerado gentio, né? Que eram descendentes ou miscigenação dos hebreus antigos, que também eram gentios, mantinham a prática nômade do deserto, né? Mas alguns povos não, alguns povos eram mais fixos. Só para você ter ideia, só para a gente entender um pouco, era assim, Jerusalém aqui, os hebreus e o resto do mundo é gentio. Então, grego é gentio. Gentil é estrangeiro. Agora, a gente começou o capítulo falando do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é falando sobre a candeia, que é para a gente disponibilizar a luz, a verdade para todos, não é uma forma democrática, espalhando. Aí chega ainda no mesmo capítulo, um pouquinho à frente, que Jesus diz, mas vá com calma. Não é para sair espalhando sem critério. Né? Primeiro vamos atingir aqueles que já têm um certo preparo. Depois vamos deixar a tarefa mais difícil para o próximo apóstolo, que será o Paulo. Né? Os romanos eram considerados gentios. Está perguntando se os romanos eram considerados gentios. Romano também. Gentio é sinônimo de estrangeiro. Então, sim. E a tradição judaica era até cruel com o estrangeiro, né? Em alguns momentos era ama ao teu próximo e odeia o estrangeiro, né? Daí amar ao teu próximo na tradição judaica é diferente. Quando Jesus fala, dou um mandamento, ama ao teu próximo como a ti mesmo, ele está citando Levítico, capítulo 19, versículo 19, se não me falha a memória. Né? 18. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Só que próximo para o hebreu era o da família, né? Não era gentio, o estrangeiro não era próximo. E uma coisa interessante é o seguinte, na tradição da época de Jesus, a cultura era oral, era predominantemente oral. Então essa mensagem da pregação era uma mensagem desse cuidado que Jesus tinha, né? Tenham cuidado, esse critério, né? Para não fomentar um movimento de pessoas que são violentas, desrespeitosas, que em nome do evangelho, como aconteceu na Idade Média, quando o cristianismo se deformou, e a gente viu as distorções no cristianismo na Idade Média, em nome de Jesus, matar, em nome de Jesus, né? Fazer e acontecer, em função disso. O Espiritismo tem muito cuidado, né? Na obra kardeciana a gente tem lá uma colocação até que assombrou a religião da época, porque Kardec se expressa dizendo que o Espiritismo é uma doutrina não proselitista. Essa expressão para a época de Kardec era suave estranho. Porque doutrina religiosa tinha que ser proselitista, tinha que convocar, tinha que convencer, tinha que converter. E quando Kardec coloca isso, é um paradigma diferente. Hoje a gente tem práticas religiosas de outras doutrinas que também são respeitosas. Né? Mas, na época, não havia. Então, quando Kardec coloca isso, é um paradigma diferente. Um paradigma religioso que diz o seguinte. Por quê? Porque todas as doutrinas religiosas, de alguma forma, estabeleceram uma ideia de que nós temos a verdade e o caminho é com a gente. Quando Kardec diz assim, o Espiritismo é uma doutrina que vem para aqueles que não têm uma fé, duvidam ou vacilam. E para aqueles que já têm valores e crenças estabelecidas, o Espiritismo os deixa em paz. Não vem alterar a fé daquele que já tem. Vem dá-la àquele que não a tem, ou que a tem de maneira incompleta ou insuficiente. Ele diz isso, inclusive, na Revista Espírita. O Espiritismo vai, inclusive, fortalecer as bases para que o católico continue católico. Para que o budista e o protestante continuem sendo. Se você se identifica com essas práticas, o Espiritismo tem conceitos que tocam em todas as religiões e você continua sendo dessa religião. A doutrina espírita, por quê? Porque toda doutrina fala de imortalidade da alma. Toda doutrina fala de justiça divina. O Espiritismo apresenta argumentos a respeito disso, que inclusive
fundamentam, que fortalecem os pressupostos religiosos. É claro que a doutrina tem pontos que não são totalmente de acordo com todos os pontos teológicos que tem aí. Mas a doutrina espírita diz que o caminho não é único através dela, mas através da evolução pessoal, do desenvolvimento espiritual, que pode acontecer em qualquer conjunto de crenças e valores. Porque a religião é experiência social. O que a gente está fazendo aqui é uma experiência social. Prece inicial, prece final, senta, lê o texto, dialoga, conversa, passa o ensinamento, reflete. Isso daqui é o social. Precisa do social, porque senão a gente não teria um mínimo de organização. Reunir cesta básica, né? Direcionar donativos, fazer aí a função social e filantrópica, ter uma instituição de pedra, ter uma estrutura para poder os indivíduos se reunirem. Isso é a parte social, é a parte objetiva da religião, né? Mas tem uma outra parte que é interior. Essa parte interior é de cada qual, que é a espiritualidade subjetiva de cada um. Essa é a experiência do sagrado, né? Que é a quantidade de espiritualidade que eu já desenvolvi dentro de mim. A quantidade de sagrado que eu já consegui desenvolver dentro de mim. Essa é uma experiência diferente. Porque é a experiência que vai me dar força para lidar com as adversidades. Ou seja, o quanto aqui eu já consegui internalizar e que afeta o meu modo existencial no meu dia a dia. O quanto aqui eu consegui assimilar a ponto de responder diante de uma tragédia na minha família, de um diagnóstico de câncer, da morte de um filho, de um suicídio de um parente. Porque é aí que a gente demonstra aquilo que Emmanuel chama de espiritualidade, né? Prefácio de Nosso Lar. Espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. Então, essa quantidade de ensinamento que eu já consegui colocar para dentro, que eu já consegui internalizar. Essa experiência individual. Ninguém faz por nós, né? É pessoal. Então, o problema é que a gente se viciou ao longo de milênios a fazer uma religião exterior, a adorar um templo, a se ajoelhar. Nada disso. Fazer os rituais tem a sua função. A doutrina não tem um ritual específico ortodoxo, mas do ponto de vista do formalismo, a gente também tem ritual no sentido de organização. Começar no horário e acabar no horário... Vixe, já deu horário. É uma espécie de ritual. Para quê? Para nos organizar. Agora, o ritual não pode nos aprisionar. Não pode nos aprisionar. Porque senão a gente fica preso e a gente valoriza mais o ritual do que o interior. É esse erro que a gente fez ao longo de séculos. A gente fez uma religiosidade exterior para fora apenas. Então a gente fazia o ritual, etc. Essa é talvez a mensagem do Cristo que ele mais bateu ao longo dos tempos, né? Que ele mais chamou a atenção, inclusive na cultura israelita. Então quando ele espiritualiza o sacudir o pó, ele vai dizer o sacudir o pó aqui é o sacudir o pó interior. Sai das polêmicas farisaicas, das discussões. Me permitam, só para acabar, já que a gente tem uma produção aí de vídeo e disponibiliza na internet, o que eu vejo de bate-boca, até nas nossas produções a gente coloca um vídeo, o quanto de bate-boca, de discussão, de perda de tempo. E o que é interessante porque é um bate-boca que não é um bate-boca para aprender, do tipo assim, não, eu discordo de você porque eu penso dessa forma. No âmbito das ideias, isso é bacana. Mas é um bate-boca de desqualificar, de xingar, né? de polemizar. Não está interessado nas ideias, mas no ataque a pessoas. O que eu acho mais estranho é os espíritas entrando nessa. Nós entrando nessa. No nosso canal, por exemplo, a gente desativou os comentários livres por uma questão muito simples. Porque às vezes entrava irmão de outras crenças e colocava a palavra chula, colocava coisas absurdas, exóticas. Eu desativei porque para não ficar aquela coisa poluída. As pessoas comentam. Tem gente que critica a gente. Não concordo, eu acho que você falou besteira. Eu aprovo. Eu aprovo. Quem vê os vídeos, tá lá aprovado o comentário da pessoa. Eu discordo, eu acho que não é bem assim, você está errado. Faço questão de colocar a opinião da pessoa.
Agora, é claro que eu suprimo essas colocações, palavrões, palavras que eu tenho que procurar o dicionário, que eu já nem sei mais o significado. Aí eu não boto para não poluir, para não polemizar, e não vou ficar perdendo tempo respondendo. Porque esse tipo de gente não está interessada em aprender, está interessada em discutir. Quanto mais você responde a ela, mais você valoriza ela. E mais ela ganha importância. Né? Certa vez, para concluir, eu estava num seminário, era até em outra cidade, e aí eu acabei a discussão e abri um espaço para perguntas dessa, né? E aí alguém se levantou e começou a me agredir, assim, de uma maneira que eu disse, meu Deus, graças a Deus eu não tomei café da manhã, porque senão eu ia ter refluxo agora. Só começou a falar um monte de coisa e disse assim, inclusive, primeiro, me falaram para vir para assistir, para eu entender esse espírito. Não adiantou em nada, não resolveu o meu problema. Como eu disse para ele, mas a palestra não é para resolver o seu problema. A palestra é para a gente entender a espiritualidade e cada um que resolva o seu problema. A palestra ou a doutrina é um mapa, mas quem vai buscar o tesouro é você. O mapa do tesouro. E aí ele disse, porque inclusive vocês espíritas falam disso e começou a falar algumas coisas que era de quem realmente não lia espiritismo, que eram umas colocações, né? E em determinado momento disse assim, porque vocês espíritas, eu me lembro até hoje da colocação, porque vocês espíritas são contra a riqueza material, vocês gostam de viver humildes, etc. E começou a falar umas coisas, e é por isso que eu não vou ao espiritismo, essa é a última palestra que eu assisto, já fui convidado outras vezes, não me resolveu nada, eu vou me embora, porque, na verdade, não me acrescenta em nada isso, e eu não vou ser espírita. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Ficou aquela sensação, aquele negócio. Né? Só que o sujeito, veja que masoquista, ele não gostava, mas continuou. Podia se levantar e ir embora, né? Mas isso que é ser masoquista, não gostar de uma coisa e continuar. E aí eu disse, olha, não tem importância você não ser espírita. Não tem importância e não vai alterar em nada. Eu vou dizer até mais, o espiritismo nunca precisou do Senhor. Somos nós que precisamos da doutrina, não é a doutrina que precisa da gente. Se eu deixar de ser espírita, a doutrina vai continuar ótima, como sempre foi. Então, primeiro é isso. Depois, eu acho que o senhor precisa ler as obras espíritas. Porque o espiritismo em nenhum ponto fala de condenar a riqueza material. Quem quiser prosperar honestamente, pode prosperar, é válido, está lá. Nas riquezas, desigualdade das riquezas, etc. O espiritismo, no entanto, não recomenda a ganância, a ambição, é viver para a vida material, para as riquezas. Mas se a pessoa quiser prosperar, etc., o espiritismo nunca tem isso. Nunca colocou isso. Então vocês vejam que é uma coisa, ou seja, se a gente ficar entrando por esse terreno, a gente vai perder o tempo da encarnação querendo convencer os outros e não vai convencer. Porque quem não quer se convencer, não se convence. Então, eu acho que o cuidado que a gente deve ter, minha gente, é esse. É não entrar nessas polêmicas, é não entrar em discussões de querer convencer, né? E os espíritos nos disseram certa vez, você acha que se a gente se materializar à luz do dia, todo mundo vai se ficar convertido? Primeiro, quem não tem estrutura emocional vai surtar. E os restantes vão sair mais descrentes ainda, porque vão ter uma teoria que vão elaborar em cima daquilo. Porque quando não tem formação, a informação é lida por uma lente negativa.